Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos iniciar a leitura da Bíblia, irmãos, em Mateus capítulo 15, do versículo 21, a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Vamos até aqui, depois nós damos a continuidade da leitura sobre a segunda multiplicação dos pães. Irmãos, nós vejamos aqui, Jesus Cristo, ele tinha, Jesus foi para as partes ali de Tiro, né, e Sidom, e tinha uma mulher cananeia que saiu das cercâneas, clamando ao Senhor, dizendo que o Senhor, olha que interessante, ela falava assim: Senhor, né, Senhor, filho de Davi. Irmãos, todas aquelas pessoas que falavam que Jesus era filho de Davi, é porque elas reconheciam que Jesus era o Messias. É o que já estava falando das Escrituras profetizada no Antigo Testamento. Em Isaías se fala do Messias, em Jeremias, em vários salmos, né? Em Salmos também fala do nosso Messias, que é Jesus Cristo. Então, essa mulher, embora dela ser da Galileia, irmãos, veja bem, ela não era pertencente ao povo judeu, mas ela também reconhecia a autoridade de Jesus, que ele era o Messias. Por isso que ela chamava ele assim: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem também no livro de de Marcos, capítulo 7, do versículo 26, para nós saber quem era essa mulher que estava falando com Jesus, tá bem? Vamos lá em Marcos, capítulo 7, versículo 26, diz assim, ó: E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsassem de sua filha o demônio. Pronto. Aqui em Marcos, nós conseguimos, então, identificar, porque Marcos ficou mais claro, o apóstolo Marcos aqui, ele declarou mais, né, mais claro a esse discípulo. Então, veja, o que significava aqui, ela falando assim, grega cirofenícia. Então, vem de Síria e da Fenícia. Essa mulher, ela era da região da Síria e Fenícias ali, bem, por isso que ela era cirofenícia. Ela estava ali na Galileia, aquele povo de Síria, Líbano, do Antigo Testamento ali, irmãos, eles veio se povoar ali na região da Galileia. Então, era um povo, irmãos, que eram gentios, né? Não era um povo de Israel, não era um povo judeus, era um povo gentios, tá bem? Então, aqui nós identificamos essa mulher. E essa mulher, Jesus, então, voltando para Mateus, né, no capítulo 15, observa, irmãos, que ela, mesmo sendo da Galileia, sendo de uma família grega, de Síria e Fenícia,
ela também conhecia as escrituras sagradas do Antigo Testamento. Aquele povo conhecia, irmãos, todos eles tinham esse conhecimento do Antigo Testamento, né? E o que acontecia aqui? Ela tinha conhecimento e ela entendeu. Porque Jesus fazia muitos milagres, ele multiplicava os pães, ele fazia tantas obras, e ela sabia. Quem lê as Escrituras conferia pelos milagres que aconteciam, as obras, porque somente o Filho de Deus poderia fazer essas obras. Tanto é que vocês podem ver em João, capítulo 3, e o próprio Nicodemos, né, ele vai falar com Jesus, e ele diz muito claro ali, ele marca um encontro com Jesus, né? Ele marca um encontro com o Senhor Jesus, e eu vou ler para você ver aqui bem rapidinho, que no capítulo 3 fala assim, ó, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha, um homem importante, igreja, um homem que era príncipe dos judeus, né? E este Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, essas são as palavras de um homem que tem fé, um homem que reconhece a autoridade de Jesus. Olha o que ele disse, Rabi, que quer dizer mestre, né? Aí ele está sozinho, vocês concordam? Ele está sozinho com o Senhor Jesus e ele vai falar por todos ali, ó. Ele fala assim, ó, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Como que Nicodemos e os demais que estavam junto com ele lá na sinagoga, né? Aqui no momento ele estava só ele e Jesus, mas eles tiveram uma discussão ali a respeito do nome do Senhor Jesus. Eles estavam conferindo nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e percebia e via que todos aqueles milagres que havia de ser feito, Jesus estava fazendo naqueles dias. Então, Nicodemos reconheceu a autoridade do Senhor Jesus. E todos aqueles que estavam em volta também reconheceu a autoridade do Senhor Jesus. Por isso que ele falou, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque essas obras que tu faz só tem que ser de Deus. Então, né, irmãos, vemos aqui também que Nicodemos reconhecia. Então, amados, vocês vê, tanto essa mulher que era ali da Galileia, né, ali de Canaã, ali perto, ela reconheceu a autoridade do Senhor Jesus e foi por isso que ela foi clamar ao Senhor Jesus. Ela tinha um problema, ela tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada. Endemoniada é uma coisa, mas miseravelmente quer dizer, é bem pior a situação dessa moça. E ela foi clamando, vocês podem ver aqui, e Jesus não respondeu uma palavra para ela. O Senhor Jesus ficou no silêncio, irmão, e ela ficava falando. Aí os seus discípulos, irmão, chegou nos pés do Senhor Jesus e rogava dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Quer dizer, os discípulos já estavam ficando até um pouco, vamos dizer, nervosos, né? Veja, por que os discípulos não falou para o Senhor Jesus, Jesus, cura logo a filha dessa mulher? Não, porque os judeus tinham uma certa separação. Essa mulher não era judia, ela tinha, como eu falei para vocês, ela tinha aqui, ela fazia parte, né, da Síria e também ali da Fenícia, era uma antiga civilização naquela época, então não eram o povo de Deus. Por isso que esses discípulos falaram, despede ela, está incomodando, né? Porque estava incomodando os discípulos, mas Jesus em silêncio. Só que vocês vejam que Jesus responde aqui no versículo 24, e ele responde para quem? Para a mulher ou para os discípulos? Irmãos, veja no versículo anterior, de novo, que vocês vão notar que chegando ao pé dele, quem? Os discípulos, né? Os discípulos foram lá nos pés do Senhor Jesus, bem próximo a ele, e falou, despede ela, Senhor, né? E Jesus responde, é para eles. Ela ainda não tinha chegado até Jesus. E Jesus respondeu para eles, dizendo, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Então, ele estava falando do povo de Israel. E logo, então, chega a mulher, logo em seguida, ela chega aos pés de Jesus, dobra os seus joelhos e adora o Senhor Jesus, dizendo, socorre-me, Senhor, socorre-me. E aí Jesus, então, responde, né?
para ela, dizendo: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Irmãos, olha o que o Senhor Jesus fala. A mulher está pedindo um socorro. A mulher está pedindo um milagre para o Senhor Jesus. Ela reconheceu a autoridade do Senhor Jesus. Ela reconheceu que Jesus era o filho de Davi, o filho de Deus. Irmãos, nós podemos ver que está aqui. Vocês lembram do cego? Aqueles dois cegos que estavam no caminho ali, no caminho, Jesus passa, ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí o povo gritava: não precisa, não incomode o mestre. Aí eles gritavam mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Irmão, todos aqueles lá os judeus ali, todos aqueles da multidão que estavam ali, todos eles que falavam assim, que Jesus era o filho de Davi, eles reconheceram que Jesus era o enviado de Deus, era o Messias de Deus. Irmãos, olha que obra linda. Queridos, o que eu quero explicar para vocês aqui, na guia do Senhor Jesus, é o seguinte: para nós que somos gentios, agora somos filhos de Deus, mas éramos gentios, nós não fazíamos parte do povo de Israel. Todo aquele que não fazia parte da nação de Israel eram considerados como gentios, como nós, o Brasil, todos os lugares, e só que agora, através de Jesus, nós somos filhos, não somos mais gentios, somos filhos. Jesus comprou nós com seu sangue para nosso Pai. Mas todos, veja bem, irmãos, o que Deus está dando a graça de falar aqui para vocês. Nós, aqui hoje, nós estamos começando a aprender um pouco das Escrituras do Senhor, e aqueles povo lá já vinha de milhares de anos, viu, irmãos? Já vinha de Abraão, já vinha ali de José, vinha vindo de tantos ali, e de Davi, e vinha vindo. Então, eles tinham as palavras de Deus. Hoje eu quero dizer assim, bem melhor. Hoje, a Bíblia, você tem nas tuas mãos, eu tenho nas minhas mãos, no batismo que eu tenho, né? 45 anos, 79 a 22, eu acho que é 44 anos, né? Me ajuda depois, né? A minha matemática, né? Então, em 44, 45, né? Eu possuí a Bíblia na minha mão, mas começando a compreender melhor a palavra de Deus, cada ano que nós vamos passar. Cada um de vocês tem a palavra de Deus, alguns 1 ano, outro alguns 10 anos, outros talvez 50, outros 45, outro 30, outro 20, né? Enfim, o que é isso diante de milenares com aquele povo judeu lá? Você viu como a nossa mente, o nosso conhecimento é menor, mas só que o Espírito Santo veio para abrir a nossa mente até além daquilo que nós imaginamos. Está vendo? Então, irmãos, por que Deus dá graça nós falarmos assim? Para vocês verem naquela época como que Jesus tratava com aquele povo e como o Senhor Jesus trata com nós hoje, abrindo a nossa mente. Deu a entender? Então, irmãos, é importante. Olha só, se fosse nos dias de... Perdão, assim, a modo de falar, mas se fosse nos dias de hoje, né? A gente visse o Senhor Jesus, se ele estivesse na terra hoje, aqui em carne e osso, e ele fazendo essas obras que ele fez lá no passado, se ele viesse para os países aí, muitos iam ter ele, né? Não conheceria a história da humanidade toda, como iniciou por eles ali, e a saber as histórias. Por que Jesus veio à Terra? Só veio para curar o povo, ou ele veio para dar salvação e curar o povo do pecado, dar salvação para o povo todo? Deu a entender? Então, aqueles judeus, eles aguardavam o Messias vir ao encontro deles e libertá-los, é o que eles esperavam, e aconteceu. Mas só que eles eram cegos, não conseguiam entender isso direito. E a nós, o Senhor, houve uma misericórdia tão grande que ele passou para nós. Esta mulher, voltando nesta mulher, esta mulher que nós já identificamos que ela era grega, né, da família grega, que era lá da Síria e da Fenícia, por isso que é Ciro-Fenícia, né? E então ela não tinha nenhuma participação da benção que Israel tinha. Israel era um povo abençoado, e é até hoje, claro, mas Israel tinha o privilégio de estar o Messias com ele ali. E aquele povo não, ele não tinha. O que Jesus fez? Jesus responde isso aqui: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, parece até ser uma ofensa, né? Para quem está
indo atrás dele, pedindo, reconheceu ele como Messias, e Jesus dá uma resposta assim para... Não era aquilo que ela queria ouvir. Ela queria ouvir que Jesus falasse: ô filha, vá que a tua filha já está liberta, né? Então ela esperava uma fala assim. Mas, na verdade, irmãos, não foi isso. Jesus falou bem claro isso para ela. Só que olha a fé desta mulher. Olha a fé, olha só a confiança, o conhecimento da palavra de Deus, que ela também lia. E digo mais, meus irmãos, eles leem lá bastante, viu? Muito, muito, muito. Nós lemos menos. Por isso que Deus dá graça de falar com todos vocês que nós devemos ler mais as Escrituras, procurar ter conhecimento mesmo das Escrituras. Porque cada vez que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus, menos pecamos na presença de Deus. Temos mais conhecimento, mais clareza, e então pecaremos menos na presença do Senhor e viveremos mais agradando a vontade de Deus. Aí essa mulher, no versículo 27, ela responde para o Senhor Jesus, diante de toda a multidão, ela fala assim: sim, Senhor. Olha como a voz dela é de humildade. Irmão, muito importante. Olha, nós temos que aprender como Jesus nos ensinou. Aprender a ser manso, aprender a ser humilde, nós temos que imitar o Senhor Jesus. Ele disse assim: vinde a mim, vós todos que estão cansados e oprimidos, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. Bom, para aprender dele, é seguir ele, é fazer a vontade de Deus na tua vida. Tá certo, meus amados? Então, Jesus ensinou. Olha a humildade dessa mulher. Ela nem pertencia aos judeus. Ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, olha a resposta dela. Aparentemente fica um pouco difícil, né? A gente assim entender, mas todos vocês têm cachorrinho em casa, todos vocês têm um petinho aí, né? Não tem um pet aí? Tem. O que vocês fazem? Vocês dão o melhor para eles, né? Você compra raçãozinha para ele, dá comidinha para ele, vocês tratam ele bem, passeia com ele mora dentro da casa de vocês, mas eles não pertencem, eles estão com vocês, mas eles não pertencem à herança de vocês. Vai ter herança para o cachorro? O cachorro vai herdar uma casa, herdar dinheiro? Não, mas vivem com vocês, mas não pertencem à herança de vocês. Espiritualmente, era isso que Jesus estava mostrando, né? Jesus estava dizendo que a herança estava com Israel. Glória a Deus. Aí esta mulher, ela disse que justamente, né, ela queria dizer que realmente ela não fazia parte da família de Jesus, que é Israel, o judeu, que realmente ela não fazia parte da família do Senhor Jesus, mas que ela também vivia na casa. Eles iam lá em Jerusalém, eles viviam na casa, tá bem? Viviam como na casa. Se os judeus é uma família e tem uma casa, eles, como cachorrinho, também entrava dentro de Jerusalém, estava ali entre eles, ali, e viviam na casa, deu para entender? Por isso que também ela tinha direito de ser cuidada pelo Senhor Jesus. Como o cachorro na casinha de vocês, aí o petinho, eles também não têm direito de ser cuidado de vocês? Tem. Já que eles moram dentro de vocês, vocês vão deixar ele passar fome? Não vai. Vocês vão dar comidinha para eles. Espiritualmente, ela declarou isso, irmãos. Entendeu? Ele falou: Senhor, mas nós também, nós somos como um cachorrinho, vivemos dentro da casa da sua família, Senhor. Nós estamos aí junto, né? Ela quis dizer isso, sabe, irmão? E ela falou: Senhor, e o Senhor deve cuidar de nós, o Senhor cuida de nós. Então, assim como nós cuidamos do nosso cachorrinho, que deve ser cuidado, assim o Senhor também. Mas ela sabia, irmão, que não pertencia a essa herança do Senhor, não pertencia ao povo de Israel. Mas ela queria, pelo menos, irmãos, ali naquele momento, ela não queria ser excluída da benção do Messias, que é Cristo Jesus. Ela não queria ser. Foi isso que ela falou: Senhor, realmente, em outras palavras assim, mais aberto para nós, Senhor, eu não tenho direito, Senhor, nós não temos direito, sabemos pelas Escrituras. Irmão, para ela falar isso, é que ela conhecia as Escrituras, senão ela não falaria. Por isso, irmão, que quando nós vamos falar com Deus, nós temos que conhecer as Escrituras,
para nós termos uma conversa, porque as Escrituras é a palavra de Deus, para você falar a palavra de Deus com Deus mesmo. E é o que ela falou, mas Senhor, tu sabes, o cachorrinho vive junto com o dono. As crianças, vamos aqui, irmão, as suas crianças não gostam de pegar o cachorrinho de vocês e fica no colo, e vai amansando o cachorrinho, e passa a mãozinha na cabeça dele. O cachorro fica abanando o rabinho, aquele sorrisinho do cachorro, aquela alegria. É assim que aquela mulher se sentia. Ela queria que Jesus incluísse nisso, sabe? Que ela sabia que ela não ia ter a herança como o rei como Israel tinha a herança. Era só deles a herança, mas que ela vivia com eles ali, estava sempre junto dele, pelo menos as migalhas, as bênçãos, queria ser cuidado também, queria se alimentar da palavra de Deus. Irmãos, mas na verdade, Jesus já estava preparando, porque o nosso mestre, irmão, ele não pensava só em Israel, ele pensava em nós também, ele pensava nos gentios. Então, Jesus primeiro tinha que iniciar a obra em Israel. E como ela estava no início da obra, então Jesus falou primeiro, falou para os seus discípulos que primeiro ele foi enviado para os israelitas, depois para Samaria, que vocês lembram uma vez que ele falou para os seus discípulos, anuncia o evangelho primeiro aos povos dos judeus, depois vai para os demais. E é o que aconteceu, né? E assim Jesus nunca iria excluir nós, irmão. Já fazia parte do plano de Deus, do Senhor Jesus e do Espírito Santo, viu o Senhor anunciar o evangelho para os gentios, que hoje nós somos agraciados por bondade e misericórdia de Deus. E assim, irmão, foi dessa forma humilde que ela respondeu para Jesus. E Jesus, então, ele exclama, uma voz assim tão linda, ele fala assim, respondeu Jesus e diz, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Irmãos, veja, a mulher tinha desejo de comer das migalhas, que são as palavras de Deus. O filho se alimenta. Vamos falar nós. Nós estamos na nossa casa, fazemos nosso almoço, e vocês põem no prato o seu almoço, ou então você vai comer um pão, você põe lá e você vai se alimentar com aquele pão. Só que os cachorrinhos estão bem do lado da tua mesa ali, com aquele olhinho de anjo olhando para vocês. Me dá um pedaço desse pão, me dá um pedaço desse pão, e vocês lá. Aí você olha para o cachorrinho, isso acontece muito comigo, irmão, por isso que eu estou falando. Quando eu olho aquele cachorro me olhando, eu falo, meu Deus do céu, não tem jeito. Aí eu pego aqui um pedacinho de um alimento e dou para ele, mas fica todo feliz. Tá vendo, irmão? Ele pertence à minha herança? Não. Quem é a minha herança? Meus filhos. Os meus 3 filhos é a herança, né, de mim. E eles vão herdar tudo que um homem ou uma mulher tem, seja os bens que ele tiver, são passados para os filhos. O cachorro vai receber, como eu disse, não vai receber nada. Mas como ele faz parte da casa, ele vive da benção da casa. O que você come, ele acaba comendo. É lógico, hoje nós temos ração, né? A gente tem... Mas alguma coisa nós damos para o cachorrinho ali, tem um prazer de dar alguma coisinha para ele. Enfim, espiritualmente era a mesma coisa. Essa mulher teve uma fé tão grande, irmão, tão grande, que posso dizer para vocês que nem os discípulos naquela época tinham uma fé tão grande como essa mulher teve. Podemos ver isso quando Pedro, naquele momento que Pedro estava aquele vendaval, aquela tempestade no mar, Jesus aparece sobre as águas, sobre o mar andando, e eles ficam com medo dizendo que é um fantasma. O Senhor Jesus falou que não temas, era ele, sou eu, e Pedro falou, se és tu, Senhor, me faça andar e ter contigo por cima das águas. Jesus falou, venha. Irmãos, vocês lembram que ele andou, mas num dado momento, pelo medo, por causa de um forte vento, ele teve medo e ele afundou. E Jesus disse para ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha, irmãos, está vendo? Essa mulher teve uma fé maior, e olha que ela não era judia, ela era gentil, fazia parte de um povo grego, de uma família grega, lá de Ciro Fenícia, enfim, essa mulher tinha mais fé do que o próprio discípulo naquela época. Irmãos, meditando a isso, nós precisamos ver que muitos de nós, às vezes, não têm fé tão grande como uma pessoa de fora possa ter uma fé em Deus maior do que nós.
E isso nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que, às vezes, irmãos, eu vejo muito, tem muitos irmãos e irmãs, que eles negativam a fé deles, professando com a fé. Será que Deus vai fazer isso na minha vida? Mas nem foi nos pés do Senhor, já disse que, será que ele vai fazer? Então, irmãos, isso a gente declara como uma pessoa de pouca fé mesmo, tá bem? Então, essa mulher, quando ela declarou isso, que ela falou, Jesus se maravilhou, ele ficou falando, olha, diz assim, ó, seja feito, olha, ó mulher, grande é tua fé, seja feito para contigo o que tu desejas. Irmãos, o desejo dela foi cumprido. A menina foi liberta, essa mulher comeu das migalhas, né? Enfim, você acha que Jesus não foi levar os evangelhos para lá? Foi. Então, ela foi agraciada, essa mulher foi abençoada. Vocês entenderam isso? Deixa eu ver se vocês compreenderam. Deu para entender isso, Mandalha? Eu vou abrir aqui. Todos entenderam? Sim, irmão Júlio. Louvado seja Glória Deus, a né? Deus. Glória a Deus. Tá, então vamos dar aqui a nossa continuidade. Irmãos, agora nos dias de hoje, é isso que nós precisamos meditar em nossas vidas, tá bem? Vocês também, todos vocês, medite a fé de vocês. Irmãos, nós pertencemos a uma herança, Cristo Jesus deu a sua vida e você aceitou ele, e nós temos agora um Pai Celestial, e nós confessamos com a nossa boca, com o nosso coração, que Deus é o Pai Celestial das nossas almas e a Cristo Jesus, o nosso Salvador, fiel e suficiente, que trouxe essa luz maravilhosa e que hoje cada um de vocês estão com o Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, você já recebeu o Espírito Santo de Deus. Ou seja, todos os batizados, eles são como templos do Senhor, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em vossos corações. Amados, então, se nós estamos com o Senhor já dentro de nós, precisamos meditar, repensar nossa vida, como nós andamos com nosso Senhor Jesus. Será que é necessário ficar duvidando dele, provocando ele? Ah, se o senhor não fizer isso, eu não vou mais assim na igreja, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Será que vale a pena provocar o Senhor? Pois a própria palavra, quando nós lemos, diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não pode ser tentado. Por que que nós vamos tentar o Senhor? Pelo contrário, vamos fazer igual essa mulher. Essa mulher poderia ficar brava com Jesus. Tipo assim, me perdoa a expressão, irmãos, mas tipo assim, está nos comparando com um cachorro. Irmãos, me perdoa, né? Vocês, imaginou alguém falar com vocês e comparar vocês como cães, cachorro? Vocês vão se sentir ofendidos. Embora Jesus aqui, ele é Deus Filho. Ele usou de uma forma que esta mulher, para o que que fez? Mostrar o coração dela. E ela mostrou o coração dela. E ela foi humilde. E olha o que ela recebeu. Você acha que Jesus iria deixar ela sem nada, sem uma benção? De maneira nenhuma. Todos aqueles que procuram Cristo serão abençoados. Todos que vão ao encontro do nosso amado Salvador Jesus não volta vazio, amados. Agora, não podemos ser contenciosos, né? Nós não podemos ser pessoas que vão provocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso, um minutinho, irmão, por favor. Beber uma aguinha aqui. Nós não vamos provocar o nosso Senhor. Então, vamos ser sábios, porque as Escrituras, eu acredito aqui, que lendo essa Escritura, eu acho que abriu a mente de muitos de vocês, não abriram, filhos? A Irmandade do YouTube abriu a mente de vocês, vocês conseguiram entender um pouco melhor, né? E daqui, de hoje em diante, vamos conversar melhor com o nosso Deus, vamos ter um pouco mais de reverência. Não que eu estou dizendo que não tem, irmãos, mas agora que a gente tem um pouquinho mais de entendimento através da Sagrada Escritura, vamos procurar um pouco mais de reverência, um pouco mais de respeito ao nosso Pai Celestial, ao seu Filho Jesus. Vamos tomar mais cuidado ao falar da nossa boca. Não vamos ser pessoas
insensatas, tolas, de abrir a boca de qualquer jeito. Teremos prudência, porque com quem nós estamos falando? Com o Criador dos céus e da terra. Estamos conversando com o Criador que fez tudo o universo, inclusive você, eu, todos nós. Esse é digno de todo o respeito e toda adoração. Então, fica aqui uma dica para todos nós. Medita melhor antes de falar alguma coisa com o Pai Celestial e ofendê-lo, porque nós não podemos, nós não fomos feitos, irmão, para ser egoísta, embora que muitos de nós somos egoístas. Precisamos corrigir o nosso caráter, precisamos melhorar o nosso modo de viver na presença de Deus. Essa mulher foi um exemplo muito grande. Vocês viram o discípulo que andava com Jesus? Estava mandando Jesus despedir da mulher. Olha, aquele que estava do lado de Jesus, aprendendo o amor, aprendendo a caridade, e naquele momento, mandando que fosse embora. Despede ela. Irmão, você imagina uma mulher saindo lá de outro país, da outra província lá, e para vir encontro de Jesus para salvar sua filha, e os discípulos pedindo para Jesus despedir. Imagina se o Senhor Jesus ouve os seus discípulos e chega para essa mulher e fala: "Ó, mulher, pode ir embora para tua casa, não vim para vocês." Irmão, como ela ia sair decepcionada? Só que o Senhor Jesus, ele é o dono das almas. Ele nunca vai fazer com nenhum de nós, e nenhuma pessoa ele vai fazer isso. Agora, o ser humano faz, viu, irmão? O homem faz. O ser humano faz. Às vezes vocês podem ter uma decepção com alguém. Pode ser irmãos, pode ser família, pode ser alguém que dispensa vocês, assim, sem nenhuma explicação, sem nada, corta e não quer nem saber da situação. Com o Senhor Jesus não é assim, tá? Com o Senhor Jesus, ele primeiro, ele vai te testando, ele fica calado, você ora, ele não responde, ele vai até onde você vê o que você vai tomar uma atitude. Realmente Jesus não quer me ouvir, Deus não quer me ouvir, eu vou tomar minhas atitudes. Aí ele esperava, ele está esperando. Aí, às vezes, você fala: "Ô, Senhor, tu sabes quanto eu estou te esperando." Aí ele aparece e faz a obra na vida de cada um de vocês. Eu espero que vocês entenderam essa passagem, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, nós vamos aprender com o Senhor Jesus e aprender com essa mulher, embora aprender na humildade que ela teve. Olha que coisa linda, irmãos. Para e medita. Medita nisso que nós conversamos agora há pouco. Ela dizendo: "Senhor, eu sei que eu não pertenço à benção dos judeus, mas eu convivo com eles." Oh, meu Deus. Oh, meu amado. Deus é bom, é maravilhoso. Bom, então, eu acredito que todos entenderam. Nós vamos agora para o versículo 29, onde diz a segunda multiplicações dos pães, né? E então, aqui está escrito assim: "E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e puseram aos pés de Jesus, e ele sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo o mudo falar, os aleijados são, os coxos andar e os cegos a ver, glorificavam ao Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus disse-lhe, glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus disse: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e alguns peixinhos, poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães e os peixes, dando graças, partiu e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, o que tinha comido eram
4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém. Até aqui, irmãos. Bom, amados, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele partiu, né, ali da Galiléia, e ele subiu ali um monte, e veio, então, bastante povo, a multidão veio. Isso aqui é muito interessante. Trouxeram bastante enfermos. Por que que foram levar os enfermos? Porque, irmãos, já conheciam a fama do Senhor Jesus. Já estavam ali, o povo, conhecendo essa fama de Jesus, e aqui eles trouxeram os enfermos, os cegos, os mudos, aleijados e tantos outros. E Jesus foi curando todos, queridos. Jesus, ele foi curando ali, glória ao nome do Senhor Jesus, e onde que isso vai fazer lembrar-nos? As obras que ele fazia. Vamos lá no livro, irmãos, de Isaías, no capítulo 35, versículos 5 e 6. Então, quando Jesus fazia essa obra maravilhosa, por que que estava? Tudo que Jesus fazia, irmão, aquele povo acabava conferindo, algum deles ali conferiam. Porque, veja só, no capítulo 5 e 6, no capítulo 35 de Isaías, versículos 5 e 6, ali era a grandeza, a glória do reino de Messias. Messias estava fazendo, as glórias dele estava sendo manifestada. Olha o versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas rebentarão no deserto e o ribeiro nos ermos. Então veja que Jesus, isso aqui já declarava Jesus, o Messias, fazendo esta obra santa e maravilhosa, tá vendo, irmãos? Então, aqui as curas identificavam que Jesus era o Messias. Por isso que aquela mulher falava assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ela declarava pelas escrituras, como Isaías 35, versículos 5 e 6, declarava que quem poderia fazer isso era só o Messias. Homem na terra nenhum poderia fazer isso. Como eu já disse no começo do vídeo para vocês, que também Nicodemos reconheceu Jesus, e não só ele, mas os demais que estavam com ele, sabia que Cristo era vindo de Deus. E quem é vindo de Deus é Messias, não tem outra pessoa. Deu para entender, meus amados? Não existia outra pessoa vindo de Deus na terra se não fosse Messias. Então, Nicodemos declarou, e os demais que estavam naquela sinagoga, como disse, Nicodemos foi à noite falar com Jesus, ninguém mais foi, mas ele falou que os demais já tinham discutido e sabia realmente que era Jesus. Por isso que Nicodemos foi até encontro de Jesus, e o Senhor Jesus fez aquela obra que Nicodemos, e aí é outra passagem que nós vamos ler lá no futuro, e vai ser bem explicado sobre esse assunto, tá bem? Então, irmãos, nós vemos isso, né? Também em Mateus capítulo 11, vamos ver o que está lá em Mateus capítulo 11, irmãos, falando aqui, olha só que obra linda, né? Ó, Mateus capítulo 11, do versículo 1 ao 6, eu vou ler para vocês, tá bem? Olha que passagem linda e maravilhosa, né? Olha, ao 6, tá bom? Aqui nós lembramos ali de João Batista, né? Que ele envia 2 discípulos. Até vou resumir aqui. Ele envia 2 discípulos, porque ele estava no cárcere, ele tinha falado de Messias, o Salvador, né? E ele pregou isto, que viria aquele que batizaria com fogo. Enfim, ele ficou lá na prisão, vocês lembrem, a mente dele ficou bastante, é lógico, o inimigo também aproveitava para tentá-lo, e ele ficou muito solitário, e ali ele ficou refletindo sobre tudo que estava acontecendo, e ele tomou uma decisão, e veja aqui que você vai ver como é o Messias. Olha só, ele manda os seus discípulos e disse assim, ó: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas outras cidades. João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, e a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha só, o sofrimento de João.
E Jesus, então, responde e disse, ide e anunciai a João as coisas que ouvi e vejo. Então, Jesus mostra para esses dois discípulos, e João estava pregando o Messias, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Só. João, amados, ele estava pregando Messias. Olha que obra linda que Deus faz na vida de João. Glória a Deus. Aí Jesus, no versículo 5, o Senhor Jesus faz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandaliza de mim. Olha, irmãos, Jesus faz os milagres na frente dos discípulos lá de João, eles correm e ainda Jesus mandou um recado: bem-aventurados que não se escandalizam de mim. Glória a Deus. Ô, irmão, eles voltaram lá para João. João, esse é o Messias, esse é Jesus. Nós vimos, ele curou os cegos, ele curou os coxos, ressuscitou. Olha, irmão, vocês imaginam os discípulos como ficaram maravilhados, né? Aí isso acalmou o coração de João, porque ele estava pregando a verdade, ele estava anunciando Jesus, o Salvador. E aí foi então, meus amados, que o Senhor Jesus fez, né? Ele fez essas curas aqui, que nós estamos lendo aqui no capítulo 15, né? Já no versículo aqui 16, você vê que Jesus, ele veio e foi fazendo a cura dos coxos, muito ali, sabe? Irmãos, isso aqui é muito bonito, sabe por quê? Esse povo, nos primeiros que nós vemos aqui em Israel, irmão, era louvado a Deus. Então, Jesus começou a mostrar o ministério dele ali, né? A obra dele, de Jesus, e como ele também estava conduzindo os gentios para o Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos aqui, irmãos, o milagre semelhante a esse, nós vamos voltar um capítulo aqui, e vocês vão ver aqui a primeira multiplicação, que é o capítulo 14, e aqui no versículo 13. Tá vendo, irmão? A primeira multiplicação dos pães. Eu não vou ler tudo isso aqui, não, amados, vocês já conhecem. Aqui o Senhor Jesus fez para o povo de Israel, para o povo judeu que foi em encontro. Agora, aqui nesse outro, o Senhor está fazendo com os gentios, com o povo gentios, porque esse povo foi encontro de Jesus. Olha que coisa linda. Então, Jesus mostrou a mesma benção para o povo de Israel, o Senhor Jesus ia dar a mesma herança, a mesma benção para o povo gentil que reconhecesse ele como seu Salvador. E foi isso que aconteceu. Olha como Jesus faz essa obra tão linda, tão maravilhosa. Então, ele mostra que o seu ministério, né, irmão, ele conduzia também, Jesus conduzia aquele povo para adorar o único Deus e verdadeiro. Irmãos, vamos falar nos dias de hoje, no século 21, vocês, nós que estamos hoje em vida, é a nossa vez. Eu vou ajudar vocês a refletir nisto. Quem nos conduziu a adorar o único Deus que fez os céus e a terra? O único Deus. Não tem outro Deus para nós adorarmos. E nem queremos, porque nós já temos uma convicção, uma certeza firme e fiel que só adoramos o Deus que fez os céus e a terra e todo esse universo e enviou seu filho Jesus. Irmãos, nem fazíamos a parte da história de Israel e nem do povo de Abraão fazíamos parte, mas tinha uma promessa para Abraão que ele ia, para ele olhar para as estrelas do céu, se ele pudesse e conseguisse contar, todas aquelas estrelas que estariam lá seria o povo dele, que estaria todos os descendentes na terra. Amados, e Jesus cumpriu isso, Deus cumpriu, porque quando o Senhor pegou os gentios e trouxe para esta graça, espiritualmente também somos, né? Como Abraão é herdeiro, nós também estamos sendo herdeiros, né? Da glória de Deus. Então, irmãos, veja, o Espírito Santo que está dentro de vocês não permite, claro, se a pessoa for desobediente e a pessoa realmente quer apostatar da fé de Cristo Jesus, então, essa é uma desobediência e essa pessoa vai arcar pelos seus atos. Mas em sã consciência, todos aqui que está diante da presença de Deus, quem que ousaria trocar esse Deus Todo-Poderoso para adorar um outro Deus? Já temos conhecimento do amor de Deus, o amor de Jesus. Ele revelou: eu sou seu pai.
Eu sou o seu Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus, como está em Salmo. Salve erro, Salmo 90, não lembro agora, mas da eternidade à eternidade, ele é o único Deus, e nós entramos nesse espaço de tempo. Então, amados, vamos amar o nosso Pai Celestial. Vamos amar seu Filho Jesus. Vamos amar o Espírito Santo. Está entendendo? Todos que estão aí no YouTube estão entendendo, meus amados? A Irmandade dos Um, todos estão entendendo? Louvado seja Deus. Então, irmãos, Jesus, ele fez essa obra. Então, ele fez esse milagre, trouxe para nós que somos gentios. Agora não somos mais. A gente fala porque nós não somos judeus, temos outra nacionalidade. Mas agora em espiritual, nós somos descendentes do povo de Deus. Nós somos descendentes para habitar na glória do nosso Senhor. Nós pertencemos à herança de Deus. Jesus, o Senhor Jesus, comprou as nossas almas com teu sangue. Oh, meu querido, um bom preço fomos comprados. Amados, vamos conferir isso. Vamos ver lá em Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu só vou ler esse versículo aqui, tá bom? Olha só. No versículo 19 e 20, diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Quer dizer, Deus providenciou, é de Deus e não é mais nosso. Olha o versículo 20. Por qual motivo? Agora o 20 vai responder. Porque foste comprado por bom preço. Que preço é esse? Sangue do nosso Senhor Jesus. Impagável, não tem dinheiro na terra. Não há nada nesse universo que pague o sangue de Cristo comprando a tua alma. Só ele pôde. Olha o que ele diz aqui. Foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo, o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Oh, meus irmãos, perceberam? Através de Cristo fomos comprados, pertencemos a Deus. O que pertence a Deus é dele, não é dele? Se pertence a ele, nós somos dele. E se somos dele, nós vamos herdar com ele. Vamos participar da sua glória. Tá bom? Para que vocês possam entender mais, nós podemos ler também no livro de João. Teve uma oração aqui no livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 17, deixa muito claro isso. Jesus faz a oração pelos seus discípulos, e ele deixou bem claro que nessa oração, irmãos, glória ao nome do Senhor, olha onde vocês vão participar, olha onde vocês vão entrar nessa história. Aonde? Meu Deus do céu. Diz aqui, olha, nas últimas palavras aqui, ele fala assim, ó, versículo 17, santifique-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, olha que aqui nós estamos nos santificando na palavra de Deus, é para santificar na verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que ele quis dizer? Se você conhecer Jesus como teu Salvador, ele te libertou de todos os teus pecados, você não é mais escravo do pecado, você é livre para habitar no reino da glória. Aí vem as palavras na nossa vida, por isso que nós temos que ser alimentados da palavra, porque a palavra, ela nos liberta, a palavra é a verdade, ela nos santifica. E aqui, irmãos, nós podemos ver aqui, no versículo 24, olha o que Jesus diz, Pai, aqueles que me deste, eu quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Meus amados irmãos, nós vemos em Coríntios que nós fomos comprados por um bom preço. Aqui nós vemos que Jesus ora a Deus e fala que aqueles que me deste, quer dizer, o Senhor nos preparou, ele disse que queria que nós estejamos com ele na sua glória. Olha só, que convite maravilhoso. Ele não te pediu primeiro a vocês, ele pediu primeiro ao Pai Celestial. Olha que coisa linda, irmão. Para alguém pedir para o Pai, para os demais, é porque ama vocês, não ama? Jesus fez isso, Pai,
Eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Vocês querem estar com Jesus na glória dele, participando da alegria dele? Eu quero. Todo mundo quer. Todos nós queremos. Amados, então, em nome de Jesus, toma a tua força agora, receba o poder da palavra, fortifica-te na palavra de Deus, caminha, não importa a luta que você está tendo, cada um tem uma luta diferente, uns mais pesado, outros menos, mas as lutas estão aí, vençam em nome de Jesus, porque a glória pertence aos fiéis, aqueles que verdadeiramente amam o Senhor. Então, irmãos, aqui Jesus faz esta obra maravilhosa com todos eles. Pronto, reconhecemos Jesus. Agora aqui nós vemos também, irmãos, que Jesus pegou os pães, ele, como disse a vocês, aqui estão fazendo a obra com gentios, com um povo gentílicos, né, de outras regiões. E aqui ele falou, olha, já estou aqui tanto tempo com eles, já faz 3 dias que eles estão comigo, e não quero despedir eles vazio. Aí um deles fala, Senhor, mas aonde haverá tanto pão nesse deserto? Aonde haverá tanto pão nesse deserto para saciar esse povo todo? E Jesus disse assim, e quantos pães tendes? Aí eles disseram, Senhor, temos aqui 7 pães e poucos peixinhos. Ó, irmão, já não se fala de peixe, hein? Peixinhos. Eu não sei o tamanho do peixe, mas não é peixe grande. Se fala peixinho, é pequeno, tá certo? Poucos peixinhos. Então, Jesus, ele pega esse pão, ele parte o pão, e ele, então, dá graças a Deus, que isso todo crente tem, sim, que agradecer a Deus pelo pão que você come, agradecer pelo alimento que você almoça e janta. Todo momento que você colocar um alimento à tua mesa, lembra-se de Deus e curva os teus joelhos enquanto você estiver em casa. Se você estiver num restaurante, se você estiver em algum lugar, clama, fecha os teus olhos e fala, Pai, graças te dou. E abençoa este alimento. E também santifique para o meu corpo comer uma coisa abençoada. Irmãos, é bem diferente, viu? Guarda isso em vosso coração. Você viu essa mulher? Só voltando um pouquinho para vocês entenderem. Essa mulher disse ao Senhor Jesus que também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Certo? Irmãos, e ela alcançou, Jesus disse que grande era a fé dela, e o Senhor Jesus disse, grande é tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. Irmãos, se nós orarmos ao Senhor, pedindo a benção, a santificação, o Senhor concede ou não concede? Concede, porque é a fé. Não tem sentido você orar ali se você não tiver fé. Tá bem? Fala, Senhor, abençoe esse meu alimento, que ele venha fazer bem para o meu corpo mortal. Nós estamos com tanta enfermidade nessa terra, não é mesmo, irmão? É problema de glúten, é problema não sei do que, é tanta coisa, é açúcar para tudo quanto é lá. Irmão, vamos correr para os pés do Senhor Jesus, vamos orar. Pede para o Senhor santificar. Ué, e aí o Senhor concede o desejo do teu coração. Nós queremos, veja bem, nós queremos ter um corpo cuidado para Cristo, não é um corpo cuidado para o nosso ego, para ficar mostrando que tem músculo, tem força e mostrar para o mundo. Não, perde tempo com isso, não. Nosso corpo é para glorificar a Deus, ter saúde para dar glória a Ele, para orar, para anunciar Cristo, para andar, para visitar, um corpo para que seja a vontade de Deus mesmo, e encontro daqueles que precisam, né? Então, Jesus, ele fez essa obra. Irmãos, e aqueles homens, eles comeram, saciaram, e levantaram do que sobejou 7 pedaços, né, bem cheios. São 7 cestos cheios de pedaços. Você viu, irmãos, que o Senhor Jesus, quando ele faz a obra, ele faz uma obra tão maravilhosa que não só alimentou aquele povo, que ainda ele deixou um milagre com 7 cestos cheios. Glória ao nome do Senhor Jesus. Está vendo, irmão? Então, nós precisamos ver que esse milagre que Jesus fez, ele é bem semelhante ao capítulo 14. Porque lá foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aqui foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Veja, lá foram com 7 pães, talvez, e 2 peixinhos. Aqui
o Senhor falou aqui, perdão, no capítulo 14, né? Deixa eu só ver aqui. Louvado seja Deus. Aqui, ó. Lançou Deus disse que tendo mandado trazer esse... Não. Aqui no versículo, no capítulo 14, na primeira multiplicação, só tinha 5 pães e 2 peixes. Aqui no capítulo 14. Já no capítulo 15, no versículo 29, aqui já tinha 7 pães e alguns peixinhos. Quer dizer, tinha 2 pães a mais alguns peixinhos. Não era peixes grandes, eram peixes menores. Tá vendo, irmãos? E lembrando que os pãezinhos naquela época era pão pequeno, não era pão grande também, né? Então, veja, o Senhor Jesus, ele fez essas obras. E nessa situação, Jesus mostrou para os discípulos que ele tinha compaixão do povo. Igreja, você acha que Cristo não tem compaixão de cada um de vocês? Claro que tem. O Senhor Jesus tem compaixão de cada um de vocês. Cada um, o Senhor tem compaixão. E o Senhor utilizou os peixes e os pães, né? Que foram recolhidos. Olha que bênção. Então, é uma diferença muito clara, uma diferença de uma, vamos dizer assim, irmãos, 4.000 homens ali, mulher, uma multidão grande, uma audiência muito grande, né? Assim, nossa, é um milagre realizado assim, um para o israelita no capítulo 14 e o outro para esses gentios no capítulo 15. Então, o que Jesus fez? Nenhuma acepção. Ele amou todos. Jesus ama todos. O Senhor Jesus ama todos. Agora, nós temos que tomar cuidado, irmãos, é nós fazermos a acepção. Como o discípulo fez ali, despede dessa mulher. Então, amados, tomamos cuidado com isso. Irmãos, nós devemos amar as pessoas, até os nossos inimigos. Nós não podemos amar o pecado que eles fazem. Isso não. Jesus nos libertou disso, mas não deixar de amá-los. Eu amo você, mas o teu pecado, eu não concordo com o teu pecado, eu não aceito isso, porque isso é contra o Senhor, nosso Senhor Jesus, ofende ele. Mas a você eu amo. Corrija, melhore os teus caminhos, peça para o Pai perdão, vai ao encontro dele e volte, e vamos andar todos juntos na comunhão com Cristo. Quando Deus tira aquele povo do mundo e transforma a vida dele, você vê que mudança que dá, começa a andar junto à igreja, arruma a Sião Celestial em Cristo Jesus. Então, essas são as obras que o Senhor Jesus fez. Quando Jesus fez tudo isso, sobrou lá as migalhas, ele já tinha todo mundo comido, todo mundo feliz. Aí, depois disso, o Senhor ele mudou, né? Ele entrou dentro de um barco e foi para um território de Magdala. Ele foi anunciar o evangelho, continuou anunciando o evangelho. Então, amados, são esses os conselhos que hoje nós aprendemos. Por que aprendemos um conselho? Porque, primeiro, nós falamos de Cristo, estamos falando de Jesus, as mulheres ali naquele tempo, os homens, e o que é hoje para nós. Hoje nós temos as Escrituras que nos ensina a a andar certo, não errar. E as Escrituras é a palavra, é a lâmpada dos nossos pés, é a luz que ilumina os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então, irmãos, quando nós andamos na luz da palavra, realmente estamos iluminados. E assim Cristo é anunciado. Assim fortalecemos. Por isso, irmãos, Deus abençoe vocês por estar lendo a Bíblia, esclarecendo, porque quando nós formos ler a Bíblia, irmãos, um dia vocês estiverem num culto, um dia vocês estiverem numa reunião, ou estiverem em casa lendo, muitos vão ler a Bíblia e falam, mas por que essa mulher respondeu uma coisa assim, parece sem nexo, né? O Senhor fala que veio somente para o povo de Israel, depois fala que não é lícito dar os pães para os cachorrinhos, e depois ela fala aquilo, né? Que os cachorrinhos também comem das migalhas do seu Senhor. Mas ali tinha por trás, é isso que vocês ouviram agora há pouco no vídeo, resumindo tudo. Ela tinha ciência que ela não fazia parte da herança de Deus, pelas escrituras do Antigo Testamento, mostrava o Messias para os Israel, e só que ela convivia ali, ela também ela não queria ser excluída do cuidado do Messias,
naquele tempo da vida dela. Olha aí, irmão, que coisa mais linda. Aí, o que é mais bonito? Ela não esperava que Jesus também levou a vida eterna para eles lá. Oh, meu irmão, aquilo que Israel rejeitou, o Messias, Cristo Jesus, nós recebemos. Vocês estão felizes por receber Jesus na tua vida? Oh, meu Deus, eu vou abrir para todos. Igreja, vocês estão felizes por receber Jesus na tua vida, meus queridos? Glória a Sim, Deus. glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então, amados, é isso que Deus deu a graça de nós falarmos hoje. Na próxima quinta-feira, com a ajuda de Deus, nós vamos ler já o Mateus capítulo 16, que vai falar do fermento dos fariseus. E aqui, se a leitura for mais comprida nas explicações, nós vamos dividir em duas partes, tá bem? Então, esta que Deus preparou para nós. O nome de nosso Deus seja louvado, amados. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é